Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tudo bem por aí? Como é que andam as coisas? Eu estou pensando no fato de que tem gente que gosta de guardar assim algumas coisas, que considera de valor, coisas boas para se recordar. Por exemplo, no passado, hoje nem tanto, mas algumas pessoas gostavam de guardar cartas de familiares, de amigos. Outros guardam fotos. Mas você já ouviu falar de alguém que guarda lágrimas? Vamos à Bíblia? O texto está aqui no Salmo 56, verso 8. Está escrito assim: Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Davi descreve nesse salmo o cuidado que Deus tem com o ser humano ao sofrer. Ele afirma que o Senhor recolhe ou ele guarda as nossas lágrimas em um odre ou em um vaso. Mas o que seria isso? Uma coleção de lágrimas? O que essas palavras realmente significam? Para compreender melhor esse verso, é necessário entender em que contexto Davi o escreveu. De acordo com o subtítulo do Salmo, sua composição foi em resultado da experiência de Davi com os filisteus em Gate. A situação de Davi era crítica. Ele estava sendo perseguido pelo seu próprio rei, o sogro, o pai do seu melhor amigo, o rei Saul, e era o homem a quem ele já havia considerado como um pai. O rei Saul nutriu contra o valente guerreiro Davi, pastor de ovelhas, um ódio mortal. A inveja e ciúme dominaram o coração de Saul, e ele não podia aceitar que Deus o havia rejeitado e que Davi poderia ser o futuro rei. Quão doloroso foi para Davi ser perseguido por alguém a quem ele tanto estimava. Se em casa ele corria risco de vida, foi procurar abrigo entre os inimigos. Chegando Davi em Gate e abordado pelo rei dos filisteus, ele percebeu que mesmo ali não estava seguro. Deus não havia mandado procurar socorro entre o povo inimigo. Se Davi antes tivesse consultado a Deus, ele saberia que Saul não poderia matá-lo, pois o Senhor tinha um grande plano para a sua vida. Todavia, o pastor de ovelhas entendeu somente através da dor que o rei dos reis era o único que poderia lhe dar segurança. Quando Davi apresenta Deus recolhendo suas lágrimas em um vaso, ele ilustra o amor do Senhor em se preocupar com cada uma das suas lutas. Nenhuma lágrima escorre do seu rosto sem que Deus perceba e cuide da sua dor. Jesus conhece os nossos passos. Ele sabe das perseguições que muitas vezes nós enfrentamos. Ele também sabe que alguns de nós, nem mesmo na família, encontram abrigo. No entanto, Deus quer nos lembrar que Ele é o abraço que nós precisamos. Ele é o melhor ombro para derramar as nossas lágrimas, pois enquanto Ele seca o nosso choro, Ele está também planejando uma nova história. Seus olhos têm ficado cheios de lágrimas? As lutas que você tem passado parecem que não têm fim? Lembre-se que Jesus está com você, Ele está secando suas lágrimas e cuidando da sua dor. Louvado seja o nosso maravilhoso Deus. Vamos orar? Senhor, as palavras do salmista nos confortam, porque confirmam o fato de que Tu estás sempre conosco. Os Teus olhos estão sempre voltados com carinho para aqueles que Te amam e procuram cumprir os Teus propósitos. Ajuda-nos a permanecermos em Ti, Senhor, para que recebamos Tua proteção e o Teu consolo. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém.